Bom dia! Comunica a todos os cidadãos americanos que estamos passando por uma grave epidemia. Porém, não há necessidade de pânico, está ocorrendo um aumento significativo de diversas doenças respiratórias. Até o final do dia, anunciaremos as medidas a serem tomadas, pois nesse exato momento, o ministro da Saúde, em conjunto, a minha equipe, estão analisando e criando soluções para esse período de turbulência. Peço a todos que mantenham a calma e evitem realizar viagens internacionais, pois essa epidemia foi relatada em diversos países e acreditamos que seja em todo o nosso planeta. Estamos em contato com outras nações buscando a erradicação desse tipo de doença, cheios de esperança de que tudo voltará ao normal nos próximos meses. Volto a repetir, não há motivo para pânico. Conto com a ajuda de todos e logo a situação se normalizará. Pois é, esse vídeo não é para falar de nenhuma notícia aleatória que surgiu aí no meio da pandemia. E esse livro aqui, ele não é inspirado na pandemia, levando em conta que ele foi escrito antes da pandemia acontecer. Bom dia, leitor e leitora, meu nome é Luiz Guilherme e recentemente eu fui num evento onde eu conheci o autor desse livro aqui. No evento, ele contou um pouco de como que foi escrever esse livro, e uma coisa que me chamou muita atenção foi o fato dele ter escrito esse livro antes da pandemia, de tudo isso que aconteceu, e esse livro meio que dá uma previsão da pandemia, de tudo que aconteceu. Obviamente eu tô lendo ele depois, mas é uma coisa muito de louca, então bora conversar e bora para mais uma resenha de um livro nacional aqui no canal. Uma pandemia se espalha pelo mundo, a população começa a morrer com uma doença respiratória. Isso te lembra alguma coisa? Parece muito com a pandemia do Covid que passamos, mas não é bem assim. Até porque esse livro foi escrito antes de tudo isso acontecer. Como poderia ser? É uma premonição, talvez? Será que você sobreviveria em um mundo onde as plantas deixassem de produzir oxigênio? Esse é um livro relativamente pequeno, se você olhar, mas com certeza você não vai passar ileso dele. Por se tratar de um tema de sobrevivência no fim do mundo, de guerra sem sentido, isso com certeza vai te marcar bastante. E também vai te lembrar de coisas que está acontecendo, vai te colocar para pensar, né? Se essas coisas fazem muito sentido, de coisas que estão acontecendo e aconteceram agora na realidade. Só que tem que ser lembrado que esse livro foi escrito antes de tudo isso acontecer. E obviamente que as coisas são bem diferentes. Aqui, por se tratar de uma ficção científica e coisa do tipo, é muito improvável que as plantas, as árvores, tudo que gera oxigênio simplesmente decida parar de fazer e atrapalhar a gente a sobreviver nesse planeta, não é mesmo? Mas, parando para pensar, a gente não pensou que um vírus ia sofrer uma mutação de um animal para o ser humano e causar tanto pânico generalizado como aconteceu, né? Então, vai saber. Aliás, me diz uma coisa aí, você ainda está respeitando a quarentena? Eu sei que em vários lugares a quarentena já deixou de existir. Mas você ainda está usando máscara, bonitinho, mantendo isolamento, porque assim, o perigo ainda está aí, né? Comenta aqui embaixo que eu tô curioso para saber como é que os leitores que têm uma cabeça um pouquinho melhor do grande massa tá agindo no meio de tudo isso que ainda está acontecendo. Caso você vá ler Flor de Anjo, prepare-se para passar por momentos de medo, momentos de raiva, e aqueles momentos que você não vai estar entendendo bulhufas do que vai estar acontecendo. E assim, se você for parecido comigo, esse livro ele com certeza vai te colocar para pensar em tudo que está acontecendo hoje em dia no mundo afora. Tua mente vai borbulhar de ficar tipo, caraca, tenso. E esse livro ele passa uma mensagem bem chocante até, e que na verdade faz muito sentido. Ele passa a mensagem de que os maiores vilões da humanidade acaba sendo os próprios humanos. O autor, ele comentou que quando ele foi escrever esse livro, a ideia veio de um sonho que ele teve. E aí eu fico pensando, eu tenho que me segurar aqui para não falar muita coisa, tá? Porque ele é muito pequenininho, então eu não quero dar spoiler. Mas às vezes eu fico pensando se o autor realmente previu as coisas que estavam acontecendo, teve uma premonição, um sonho profético, por assim dizer, ou se ele tomou algum remédio muito doido, um remédio controlado ali, pra gente não falar o contrário, entendeu? Porque tem uns negócios meio loucos que você fica, uou! Mas eu falo isso com todo respeito, tá? Por mais que esse livro
tem essas viajadas, ele é um livro de ficção. Se eu fosse querer ler algo muito parecido com a realidade, muito sincero, né? Obviamente eu escolheria outro livro, eu pegaria um livro de história, de fatos, né? Não, enfim, ele tem suas viajadas, mas continua sendo muito bacana. Mas agora imagina, você sabe que vai morrer. É um cenário muito trágico. O oxigênio do planeta simplesmente está terminando, está acabando. Você simplesmente vai chegar uma hora que não vai mais conseguir respirar. Só que no meio de tanta solidão e já aceitando a morte, umas coisas aleatórias começam a acontecer que você cai em gargalhada. Eu não posso te contar, obviamente, o que é isso, porque seria um spoiler gigantesco, mas se você ficou curioso e pretende ler esse livro, aproveita para clicar no link que está aqui embaixo na descrição, que esse livro está gratuito no Kindle Unlimited para você ler e aproveitar o máximo dessa leitura possível. Um ponto que acabou me incomodando é a parte da biologia. Eu não sou nenhum biólogo, eu não tenho nenhum estudo sobre biologia, mas ainda assim, por falar de algo muito próximo do que poderia ser real, né, a parada ali, eu acho que poderia ter um estudo um pouco maior para fazer um pouco mais de sentido. Eu não sei exatamente o que é, mas deu uma pequena incomodada, aquela, tipo, isso tá estranho. Mas, obviamente, isso não deixa a experiência do livro ruim, tá? Com uma leitura mais ou menos de umas 3 horas e meia, onde você pode ler numa única sentada, se você tiver esse tempo, eu acho que foi uma leitura bem fluida. Você vai começar a ler e não vai querer parar de jeito nenhum. O livro ele acaba te instigando a continuar lendo cada vez mais, você não quer parar. E, obviamente, o fato de muitas coisas a gente ter vivenciado na pandemia ser relembrado aqui, isso deixa a leitura muito bacana. E por causa de todos esses pontos, esse livro, na minha avaliação, levou uma nota 4.5 de 5 estrelas, o que torna um livro muito bom para você ler, caso você goste desse gênero de sobrevivência, de fim do mundo. Ele é muito bem recomendado. Mas você talvez esteja querendo um livro com uma outra vibe, um livro mais tranquilo, mais fofinho de ser lido. Então dá uma olhadinha nesse daqui, que é A Troca, uma resenha completinha, que é um livro bem mais tranquilo. Quem sabe a sua próxima leitura não é ele. Valeu, falou, espero que tenha gostado. Tchau!